pelo versículo de número 14. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Podeis aceitar. O princípio da sola Escritura, ou somente a Escritura, é fundamental para a reforma protestante, foi fundamental para o movimento a que denominamos reforma protestante. Na verdade, disse que a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, é o princípio material da reforma. E a doutrina de que somente as Escrituras têm autoridade infalível em assuntos de fé é o princípio formal. Denomina-se o somente Escritura de princípio formal, porque aí você ainda não diz aquilo em que se deve crer, mas aonde você deve encontrar o que deve crer. E o princípio material, a doutrina da justificação pela fé, é assim chamado de material porque já tem uma mensagem. É aquilo em que você deve crer. No último culto da comune, nós enfatizamos a mensagem da justificação pela graça mediante a fé, e como ela habilita-se não apenas à glória de Deus, mas a estruturação da nossa personalidade, porque sem que Deus nos reconheça, buscamos o reconhecimento uns dos outros, mas quando o próprio Deus nos chama de justos, nós encontramos o nosso valor máximo, porque somos reconhecidos por aquele para quem antes estávamos mortos, em relação a quem antes éramos réus e culpados, mas agora somos aceitos no amado em Jesus Cristo. A doutrina da Escritura somente, porém, ela é para nós importante, porque sempre que alguém acrescenta algo às Escrituras, coloca também algo ao lado de Jesus e ao lado da fé. A simplificação do fundamento da nossa fé, reduzindo a autoridade à das Escrituras, é o que garante fidelidade à sua mensagem cristocêntrica, focada na graça e apresentando-nos a salvação de Deus através da fé. Então nós vamos hoje tratar deste princípio, dessa doutrina, que o Concílio de Trento, da Contra-Reforma, fez questão de negar, asseverando que não somente a Bíblia, mas a tradição também eram fontes de revelação, e a Bíblia e a tradição gozavam de igual estima e autoridade. O Concílio de Trento negou a exclusividade, a suficiência das Sagradas Escrituras, e colocou a tradição oral nivelada ao texto sagrado. E é exatamente por força da tradição que no catolicismo há tanto enaltecimento à figura de Maria e dos santos, que não vemos na Bíblia. É por força da tradição que ritos, penitências e obras se aglomeram como condição de salvação na mensagem romanista.
Portanto, manter-se na Escritura é manter-se na simplicidade do Evangelho cristocêntrico que prega a salvação pela graça mediante a fé. Em duas grandes oportunidades, Lutero afirmou a doutrina da suficiência da Bíblia. Uma delas foi no debate em Leipzig com o Dr. Eck. Naquela oportunidade, o Dr. Eck reivindicou a autoridade do Papa, do magistério, da Igreja enquanto instituição para complementar a Bíblia e interpretá-la. E Lutero afirmou que a Escritura estava acima de papas, concílios, instituições, que ela era exclusiva e a autoridade final em assuntos espirituais, a única regra de fé e de prática. Em um dado momento, o Dr. Eck identificou uma afirmação de Lutero com algo que Jan Hus havia dito. E Lutero não conhecia tão bem até então o pensamento de John Hus, que foi um precursor da reforma. E ele disse que não era hussita, ele não era herege, era seguidor da Bíblia apenas. Mas no intervalo, porque o debate prolongava-se por dias, ele ouviu alguns que vinham da Boêmia, alguns hussitas, que lhe mostraram a obra de Hus. E ele então viu que o que Hus dizia era aquilo que ele estava a pregar, embora não conhecesse antes tão bem o ensino de John Hus. E quando voltou ao debate, ele disse: sim, todos nós somos hussitas. Se o que Hus diz é verdade, não importa que tenha sido ele ou qualquer outro que o tenha dito. A verdade é verdade na boca de qualquer um, porque a verdade é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Depois, quando ele contestou a venda de indulgências, foi ameaçado de excomunhão pelo Papa, queimou a bula papal, depois foi convocado pelo imperador à guerra de Worms, onde, como bem disse João Fabiano, ele entrou cantando o Castelo Forte. Naquela oportunidade ele foi convocado a retratar-se do que estava pregando. Mas ele disse: a não ser que alguém me prove por textos da Bíblia, ou pela razão simples. E aqui nós temos uma coisa importante. Ele fala na Escritura e ele fala na razão simples. Alguns imaginam que Lutero desdenhava da razão. Na verdade, quando ele falava mal da razão, falava da porca razão, ele estava falando da racionalidade filosófica, querendo se impor à teologia. Na verdade, até mesmo Aristóteles, que ele criticou porque quiseram fazer dele um teólogo, ele respeitava no seu devido lugar como filósofo. Mas ele fala da razão simples, o bom senso, a exigência de coerência e não contradição. Era como se ele dissesse: a não ser que vocês me mostrem na Bíblia, e por uma interpretação que não seja mirabolante, fantasiosa, sofística, a não ser que vocês me mostrem a Bíblia como uma interpretação que o homem comum de bom senso possa entender, eu não haverei de me retratar. Quando ele fala na razão simples, ele sustenta a perspicuidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é um livro claro. Deus não falou de modo esotérico para criar uma classe privilegiada que media o sentido para o povo. Deus falou diretamente para o povo. E nós vemos isso quando Jesus conta as suas parábolas, onde ele faz alusão a atividades que o homem comum entendia, de agricultor, de pastor, de ovelhas, de alguém que celebrava um casamento, convidava pessoas para uma festa. E portanto ele estava a dizer que a Bíblia tinha a palavra final e interpretada em seu sentido mais evidente. Lutero disse: eu não posso aceitar a autoridade de papas e de concílios, porque se contradisseram ao longo da história. Minha consciência, disse ele, é cativa, é prisioneira da palavra de Deus, e não é seguro agir contra a própria consciência. Portanto, bateu ele o pé e disse que Deus vem em meu auxílio. Veja como é
essa doutrina é importante em todo o movimento da Reforma Protestante, na parte que foi o estopim dessa reforma. Vamos ver hoje exatamente isso. Como a Bíblia sustenta a si própria, tematiza sobre si mesma, como autoridade final e exclusiva. E por ela mesma nós tomamos consciência de que não há uma tradição oral que possa complementá-la. Nós aceitamos uma tradição hermenêutica, quer dizer, nós valorizamos a história da igreja. Aquilo que os intérpretes antes de nós disseram, nós não damos um salto acrobático dos primeiros tempos do cristianismo para os dias de hoje, negligenciando pouco a experiência cristã. Nós levamos em conta o que outros entenderam da Bíblia antes de nós, principalmente aqueles que sustentavam como nós a autoridade exclusiva da Bíblia. Mas aí é uma consideração, não de modo infalível, mas de modo sugestivo, da tradição hermenêutica, que é uma tradição de sentido e interpretação da Bíblia entre aqueles que foram fiéis ao longo do tempo. Mas uma tradição que queira concorrer com a Bíblia, substituí-la ou complementá-la. É essa que nós de plano rejeitamos, porque a Bíblia tem a palavra final. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que lá no Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão, que é uma extensão, uma intensificação da promessa que já fizeram no Éden, de pela descendência da mulher, enviar o Messias para esmagar a cabeça da serpente. A Abraão, Deus quer dizer que este que vinha genericamente por uma mulher, viria também da sua linhagem. E Deus diz a Abraão: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti, isto é, na tua descendência, do Cristo que viria, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus aparece a Abraão e revela-se a ele e confirma a promessa. Nós poderíamos imaginar, Abraão passou esta promessa para Isaac, por uma tradição oral, ele contou obviamente a seu filho. Isaac deve ter contado a Jacó. Pronto. Isso deve ter satisfeito, afinal de contas era uma mensagem tão pequena, uma promessa tão breve. Facilmente Abraão passaria para Isaac, Isaac passaria para Jacó. Mas nós vemos que quando Jacó foge de Esaú, Deus se lhe apresenta enquanto dorme e mostra-lhe em visão algo que simboliza uma promessa messiânica, e reitera a promessa que havia feito a Abraão, que por meio dele Jacó teria continuidade. Nós vemos que não era bastante uma tradição oral, passada de uma geração para outra. Pelo legado da comunicação, Deus fala diretamente a Jacó. Quando Jacó está velho e vai ao Egito, por quando José quer que ele para lá se dirija, ele oferece a Deus sacrifício, e Deus repete a mesma promessa. É curioso que Deus diz mais ou menos as mesmas coisas. Até Isaac ouviu esta promessa quando ele estava lá no Monte Moriá e quase fora sacrificado, porque ali Deus, que já prometera a Abraão, se interpôs com juramento e disse: daquela vez eu prometi, agora eu vou jurar, e diz a mesma coisa outra vez. Nós vemos como Deus não confia na mera transmissão humana de uma geração para outra, mas vem se revelar aos seus. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, versículo 14, a Bíblia diz assim: depois que os israelitas vencem Amaleque, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Note, Deus diz ao homem: escreve, e diz para que se faça memória, para que não seja esquecido. Então nós vemos aqui o próprio Deus ordenando que se escreva, para que a informação não se fragilize, para que haja do acontecimento memória, para que haja pela
comunicação escrita, a preservação da informação sobre o acontecimento. Deus mandou a Moisés escrever todo o livro da lei. É curioso que Deus tenha mandado. Se Deus mandou, é porque entendia ser este um veículo de preservação da revelação. E se este era um veículo de preservação da revelação, porque Deus teria deixado alguma coisa que queria que fosse conservada sem ordenar escrever. E aí vem a pergunta que não nós, mas aqueles que nos contestam precisam responder. Nós encontramos a mesma coisa nos profetas. Por exemplo, em Isaías, no capítulo de número 30, versículo 8, diz assim: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Deus diz: pega uma tábua, escreve, registra no livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Então nós vemos que Deus ordenava a escrita quando Ele queria a preservação da mensagem, da informação. Nós vemos no livro de Jeremias que Deus fala a Jeremias para escrever o que Ele está revelando. Jeremias chama Baruque, seu assistente. Baruque escreve tudo. Deus diz para ler perante o povo, é lido perante o povo, mas o rei ordena que destrua-se aquele manuscrito, e ele é picotado. E Deus novamente aparece a Jeremias e diz: manda Baruque escrever tudo de novo. Aquela foi para o povo rasgar, agora vamos escrever para a preservação. Note como Deus está interessado em que sua palavra seja registrada para a preservação. Ele manda escrever, é destruído, ele manda escrever de novo. E este texto para nós é muito interessante porque mostra que Deus vela para que aquilo que foi escrito seja preservado. Alguém diz o que é que garante que esta Bíblia que temos hoje é a mesma que foi escrita por esses profetas, pelos apóstolos? É porque o Deus que ordenou escrever incumbiu-se de preservar. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que começa, o qual aperfeiçoará até o fim. O Deus que ordenou a escrita da Bíblia é poderoso para em sua providência preservá-la. Na perseguição do Império Romano, julgaram ter destruído todos os escritos neotestamentários. O Império Romano procurava destruir os manuscritos, mas logo eles reapareciam novamente. Não havia como destruí-los, porque Deus vela por aquilo que é seu. Nós encontramos em Ezequiel tendo uma visão de um livro. Era um livro que ele iria escrever. Portanto, se percebe a antecipação na visão que ele estava tendo de que aquilo que ele iria dizer ao povo deveria se conter num livro. Nós vemos, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 7, verso 1, o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Note, o próprio Daniel teve um sonho, teve uma revelação, e a Bíblia diz logo que ele acordou, se apressou em escrever, porque ele próprio sabia que poderia esquecer. Há uma preocupação de escrever para preservar. Lá em Oséias 8, versículo 12, diz assim: escrevi as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Ora, se Deus aqui está dizendo que escreveu, na verdade, através dos homens a quem inspirou, as grandezas da sua lei, e os homens ainda assim não estimaram, imagine se não tivesse escrito. Quando nós lemos o Novo Testamento, encontramos essa mesma preocupação. No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 1, verso 3 e 4, observe o que Lucas diz: pareceu-me também a mim conveniente descrever-vos os fatos a ti, ó excelente Teófilo,
por sua ordem, havendo-lhe já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ele disse: eu escrevi para que haja certeza daquilo que tu já sabe oralmente. Ou seja, a informação oral não proporciona certeza. Filipenses 3:1, Paulo diz: não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ou seja, é segurança a mensagem que está escrita. Lá no Apocalipse, Deus aparece a João e diz: escreve. Portanto, a afirmação divina para escrever, há toda uma lógica contida nos versículos que lemos, para que a revelação seja escrita a fim de que tenha preservação e continuidade. Deus escolheu preservá-la através da escrita, como documento. Interessante notar que entre os judeus nunca houve essa noção de uma tradição oral complementar ao Velho Testamento. Para os judeus, o Velho Testamento era a autoridade final, e eles poderiam muito bem ter uma tradição oral, dizer alguma coisa que Abraão disse e tal, eles até tinham, mas não lhe atribuíam autoridade, confiabilidade absoluta. Quando não de um modo doutrinal, mas popular, os judeus às vezes colocavam suas práticas rotineiras, seus costumes como povo, em pé de igualdade com a Bíblia, não sustentando isso como doutrina, mas o faziam inconscientemente, por valorizarem demais aspectos de sua cultura. Eles eram reprovados, foram reprovados por Jesus nesse aspecto. Lá em Mateus, no capítulo de número 15, versículo 6, Jesus diz: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Portanto, nós percebemos como a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão, já era para o judeu e muito mais para o cristão. No entanto, uma associação religiosa católica pela internet pegou esse texto que nós lemos no princípio da carta de Paulo a Timóteo, e nós que esse texto é bem claro quanto à suficiência da Bíblia. Porque ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E note, para que o homem de Deus seja perfeito, essa palavra perfeita quer dizer acabado, completo, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então diz que a Escritura repreende, corrige, adverte, e diz que a Escritura tem o suficiente para que o homem de Deus seja completo e completamente instruído para toda boa obra. É um versículo que diretamente está afirmando a suficiência da Bíblia como orientação da vida com Deus. No entanto, como disse eu, uma associação religiosa católica desdenha dessa afirmação que eu acabei de fazer acerca desse versículo pela internet, porque eles dizem o seguinte: quando Paulo escreveu isso, o Novo Testamento ainda não tinha sido redigido. Então, Paulo estava falando do Velho Testamento. E se os protestantes aceitam o Novo, não podem usar esse texto para dizer que a Bíblia é suficiente, porque se ela fosse suficiente, o Novo Testamento também não caberia. Porque Paulo está falando aqui do Velho, que era a Escritura que já estava registrada, que já estava escrita. Eu vou mostrar que essa interpretação está errada, mas antes de fazê-lo, eu vou aceitá-la como hipótese argumentativa. Vamos aqui aceitar a hipótese, temporariamente, para fins de argumentação, que Paulo está falando do Velho Testamento, que essa escritura da qual ele fala não incluiria o Novo Testamento. Nós poderíamos ainda assim manter o só da Escritura. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento é uma nova revelação, no sentido de que os escritores do Novo Testamento conseguiram ver no Antigo o que nós, pela nossa exegese natural, não conseguiríamos ver. Mas eles também se basearam no Antigo Testamento e aceitaram o Antigo Testamento como autoridade, na época deles, final. Na verdade,
O que nós temos aqui é isso. Os que escreveram o Novo Testamento ligaram tudo que disseram ao Velho, porque o Evangelho, diziam os reformadores, está latente no Velho Testamento e patente no Novo. Mas já estava lá. Eles, entretanto, tinham uma visão privilegiada por inspiração para ver as sementes latentes do Evangelho no Velho Testamento. Mas se nós vermos que comportamento eles assumiam, era reconhecendo que tudo que eles dissessem tinha que estar correspondido ao Velho Testamento. O Velho Testamento era uma sola escritura para eles. Sim, observe Jesus, os argumentos de Jesus. Jesus é tentado pelo diabo, ele diz: está escrito. 3 vezes ele diz: está escrito. Jesus é Deus, mas feito homem, deu-nos os exemplos e submeteu a autoridade da Escritura. Ele entra numa sinagoga, lê o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor toca sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, e diz: hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos ouvidos. Nós vamos ler os evangelhos, Jesus faz uma coisa, a Bíblia diz: para que se cumprisse a Escritura. Fez isso, para que se cumprisse a Escritura. Quando ele está na cruz, a Bíblia diz: e ele, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede, porque o salmista disse que ele ia sentir sede na cruz. Nós lemos lá em Atos a mesma coisa. Jesus faz a promessa ao discípulo de que eles seriam batizados no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a multidão se aproxima, ouve os discípulos falando em línguas, pergunta o que é aquilo dizer. Pedro poderia naquele momento ter se levantado e dito: olha, isso foi Jesus que disse que ele nos ia batizar no Espírito Santo. Mas Pedro não apela para as palavras de Jesus, apela para o Velho Testamento. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele valida, ele justifica aquela experiência na moldura do Velho Testamento. Lá em Jerusalém, na questão da lei, alguns judaizantes queriam impor a guarda da lei como condição de salvação. Naquele concílio, se eu posso chamar assim, em Jerusalém, eles decidem que não vão impor aos gentios costumes judaicos como base de salvação. Como é que termina aquela reunião? Pedro dá testemunho, Paulo dá testemunho, mas termina com a palavra de Tiago, que cita o Velho Testamento. Veja o que a Bíblia diz lá em Atos. Atos, capítulo de número 15. Versículo 14. Aliás, vou ler a partir do 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Notemos, é encerrada a disputa com a autoridade do texto do Velho Testamento. Continue lendo a Bíblia, você vai ver. Na carta aos Romanos, Paulo coloca a doutrina central do Evangelho da Reforma, a justificação pela graça. Em que ele se baseia? Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé. Ele mostra que a justificação pela fé é promessa para judeus e gentios, em Romanos 4, dizendo que Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, antes de ser identificado como judeu, e portanto a promessa é universal. Ele desenvolve a doutrina da justificação pela graça a partir de Abacuque, a partir de Abraão. Tiago mostra que a fé viva pela qual somos justificados diante de Deus se evidencia em obras pelas quais nos justificamos diante dos homens, citando Abraão, Raabe. Leia a carta aos Hebreus e você vai ver como o autor da carta encontra o Evangelho
no Velho Testamento. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos que quando Paulo ia para as sinagogas, ele disputava com as pessoas para provar que Jesus era o Cristo de acordo com as Escrituras. Lá em Atos, no capítulo de número 17, verso 11, a Bíblia diz: ora, estes, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo pregou e admirou-se dos bereanos, porque conferiram se o que ele dizia estava de acordo com as Escrituras do Velho Testamento. Notemos então que eles já aceitaram em relação ao Velho Testamento a sola Escritura. E aqui nós vemos o livro exame da Bíblia. A igreja romana diz que só o magistério da igreja tem autoridade para interpretar a Escritura. Na Idade Média sequer permitia ao homem comum lê-la na sua língua nata. Mas aqui nós vemos Paulo se alegrando de homens que quiseram examinar o que ele estava dizendo, para saber se estava conforme as Escrituras do Velho Testamento. No entanto, meus irmãos, quando Paulo diz lá na carta de Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, inclui o Novo também. Como eu disse, os que escreveram o Novo, escreveram debaixo da autoridade do Velho. Porém, ali está a referir-se também ao Novo Testamento. Mas antes de eu seguir adiante na prova dessa afirmação, deixe-me dizer uma coisa. Dá a entender a igreja romana, não diz isso categoricamente, mas dá a entender, principalmente quando falam com esse argumento que eu mencionei sobre o que Paulo diz a Timóteo, que é como se houvesse entre os judeus uma consciência de que o Velho Testamento eram as Escrituras, e que os apóstolos não tinham consciência de que eles estavam escrevendo cartas, documentos para se reunirem num livro e formarem um conjunto como o da Escritura. Dá a entender a igreja romana que eles estavam simplesmente escrevendo cartas para resolver problemas, e por isso não disseram tudo, e por isso não está tudo ali. E depois a igreja selecionou daquelas cartas quais as importantes que deveriam estar na Bíblia, e a igreja católica se acha então a criadora do Novo Testamento. Ela entende que o velho era como se fosse um conjunto, mas no Novo não, os apóstolos estavam escrevendo sob a inspiração de Deus, mas eles não tinham consciência disso, pensavam que estavam só resolvendo o problema da igreja, não imaginavam que o que eles escreviam era a Escritura, e que a igreja que reuniu aquilo ali é a Escritura. Então a conclusão é essa: se a igreja decidiu que livros estão no Novo Testamento ou não, então a igreja de igual modo tem que ter reconhecida a autoridade de interpretá-los. E mais, se eles não escreveram pensando em compor uma coletânea completa, então tem muitas lagunas, coisas que eles disseram, mas não escreveram, e a igreja seria guardiã dessas informações. Diz a igreja romana: os protestantes aceitam a Bíblia que nós criamos, aceitam a Bíblia por força da nossa autoridade, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e por que querem ser livres para interpretá-la fora de nós? O argumento é mais ou menos esse. Mas vamos aqui. Em primeiro lugar, nós não aceitamos a Bíblia pela autoridade da Igreja Católica. No Concílio de Trento, a Igreja Católica acrescentou 7 livros a mais ao Velho Testamento que eram considerados apócrifos. Nós não aceitamos esses 7 livros a mais. Então nós não aceitamos a autoridade da Igreja para decidir que livros farão parte da Bíblia. Nós recebemos o Velho Testamento, não foi da Igreja Católica, foi dos judeus, que já tinham o Velho Testamento. Em relação ao Novo Testamento, antes de ele ser escrito, foi pregado pelos apóstolos. Se o que a igreja romana diz é verdade, então aqueles que receberam a pregação dos apóstolos tinham que primeiro aceitar a autoridade dos apóstolos, para depois aceitar o que eles diziam, porque a igreja católica diz isso: vocês só podem aceitar os livros da Bíblia por nossa autoridade, que está dizendo que são da Bíblia, e portanto nós temos a responsabilidade de interpretá-los, não vocês. Mas a pergunta é: quando os apóstolos, antes de escreverem, pregaram
eram as pessoas? Como é que elas reconheceram o que ouviram? Foi porque primeiro aceitaram a autoridade dos apóstolos? Ou voltemos para o Velho Testamento? Como é que as pessoas do Velho Testamento souberam que livros ia fazer parte do Velho Testamento? Quando nem igreja, no sentido neotestamentário, não existia. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus não precisa de testemunho de homem, porque ela testemunha de si mesma. Já no Velho Testamento nós temos lá em Isaías, aliás em Jeremias, no capítulo de número 23, é uma passagem altamente elucidativa. Jeremias, capítulo de número 23, nos versículos 28 e 29, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eu vou parar por aqui para fazer você entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem uma palavra que é de Deus, fale. O povo vai saber se o que você está dizendo é de Deus ou não, porque a falsa profecia não tem nada a ver com a verdadeira. O que é que tem a ver a palha com o trigo? A palha é o alimento, que alimento é o trigo. Versículo 29: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Ele está dizendo: como é que alguém vai confundir a minha palavra com a espúria? A minha palavra é como fogo, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Quando Jesus falou aos discípulos de Emaús, antes que os discípulos de Emaús reconhecessem Jesus, reconheceram a palavra. Não reconheceram a palavra por causa de Jesus, mas Jesus por causa da palavra. Eles disseram a ele, porque enquanto ele falava, ardia a palavra dele. Aleluia! Ardia a palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de dois gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. A palavra de Deus é maior do que nós, é maior do que os apóstolos. Nós não precisamos defendê-la, disse Spurgeon, porque um leão não precisa ser defendido por ninguém, porque ela tem poder em si mesma. Nós vemos lá na carta aos Tessalonicenses o seguinte, segunda carta aos Tessalonicenses, aliás, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Vocês receberam não como palavra nossa, embora tenhamos nós pregado, vocês receberam como de Deus. Paulo deixa claro que a palavra de Deus independe de sua autoridade. Paulo diz: olha, se eu mesmo anunciar um outro evangelho além desse, seja nada. Quer dizer, não aceito uma coisa só porque eu digo não, porque se eu estiver anunciando uma coisa diferente desse evangelho, seja amaldiçoado, ainda que um anjo desça do céu usando sim outro evangelho além deste, seja nada. Jesus é Deus, mas Jesus, enquanto homem, não quis que a sua pregação fosse aceita porque ele dizia, mas pelo alto testemunho da palavra. João 7,17. Olha aí o que é que Jesus diz. É Jesus que está falando. O próprio Jesus não queria que a sua palavra fosse aceita por sua autoridade enquanto homem, mas pelo poder que ela tinha enquanto proveniente dele, sendo ele divino. João 7,17, ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, de Deus, do Pai, pela mesma doutrina, a doutrina que ele pregava, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Enquanto o homem está dizendo: olha, se alguém quiser saber a vontade de Deus, pela minha palavra, por ela mesma, não por mim, vai saber se ela veio de mim enquanto homem ou se ela veio de Deus. O próprio Jesus dá testemunho de que a palavra fala por si mesmo. Os reformadores diziam: leiam o livro da Bíblia e leiam um apócrifo, que vocês na hora vão ver a diferença entre o ouro e o ferro velho. Na hora vocês vão ver a diferença na excelência, na inspiração, no poder. A
A igreja romana difunde uma falsa ideia de que o concílio de Nicéia decidiu que livros estariam no Novo Testamento. É falsa essa ideia. O concílio de Nicéia se reuniu para decidir a questão da Trindade. O credo niceno fala da Trindade. Nunca se ouviu falar que depois do concílio de Nicéia tivesse havido debates sobre uma decisão desse concílio acerca da Bíblia. Nada disso. É informação falsa. Aliás, é tão falsa que é lendária. Dizem que jogaram os manuscritos do Novo Testamento para cima, o que caía no lugar inspirado, o que caía no outro não era. Nunca existiu isso. O Código Muratoriano foi escrito no século II e já continha menção a todos os livros do Novo Testamento, dizendo quais eram todos os livros do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento estão citados pelos pais da igreja. Dizem que se você quiser fazer o Novo Testamento pela literatura dos pais da igreja, fica faltando só alguns versículos, porque está quase tudo citado lá, não só a indicação, mas o texto. Alguém disse: como é que aqueles homens souberam houve algum concílio? Houve não. Mas é a diferença entre o trigo e a palha. Eles souberam a diferença porque a palavra de Deus se mostra, dá testemunho de si. Como disse Calvino das Escrituras, tem um testemunho interior da validade da palavra no coração do fiel, do verdadeiro crente. Ele sabe porque sabe. Aleluia. E é uma das coisas mais impressionantes na história da igreja. Doutrinas sobre a Trindade se prolongaram por séculos, mas como se acomodou por um processo natural a identificação dos livros do Novo Testamento. Como foi consensual, porque não foi obra de um concílio, de uma autoridade, de uma instituição. Foi obra de Deus. Foi obra de Deus. Vejamos, entretanto, se quando Paulo fala da Escritura, lá em Timóteo, ele inclui o Novo Testamento. Será que os apóstolos estavam escrevendo assim o Novo Testamento e nunca sabiam que aquilo ali ia aparecer no Novo Testamento, ou se reunindo? Será que eles não tinham consciência de que estavam sob inspiração, continuando o registro do Velho Testamento? Não tinha. Tinha. E iam sendo ajuntados. Por exemplo, o que é que seriam nas sinagogas? Os textos do Velho Testamento. A igreja cristã lia o quê? As cartas do apóstolo Paulo. Lá, deixa eu ver aqui. Na carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículo 16, diz assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia, que era a carta que foi escrita a Éfeso, lede a vós também. Então aquelas cartas de Paulo eram lidas em igrejas distintas daquelas para as quais a carta havia sido destinada. Então elas eram vistas com autoridade universal. Veja que coisa curiosa, na própria carta de Paulo a Timóteo, essa carta aí tão controversa, sendo que não é a segunda, é a primeira. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarais a boca ao boi que debulha. Está lá no Pentateuco. E digno é o cordeiro do seu salário. Onde é que está isso no Velho Testamento? Em lugar nenhum. Está no Evangelho de Lucas. Ele diz: porque a Escritura diz. Aí ele cita um texto do Velho Testamento e um versículo do Evangelho de Lucas que já tinha sido escrito e difundido. Então, quando Paulo pensava em Escritura, ele pensava também no Novo Testamento, no que já havia sido escrito e no que viria a ser escrito. Dizem que quando ele escreveu a segunda carta de Paulo a Timóteo, estava tudo praticamente concluído no Novo Testamento. Quer ver como eles tinham convicção de que epístolas faziam parte do Novo Testamento? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Agora é Pedro falando de Paulo. Falando bem, graças a Deus. Segunda epístola de Pedro 3, versículo 16.
falando disto, como em todas as suas epístolas. Ele está falando de Paulo. Eu vou ler até o 15, que aí vocês vão identificar que é Paulo. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente com as outras escrituras. Então Pedro está chamando as cartas de Paulo de escritura. Ele está dizendo que tem coisa que Paulo diz que alguns não entendem bem. Ali os precipitados torcem como eles torcem as outras escrituras. Então Pedro reconhece as cartas de Paulo como escritura. Escritura para Paulo é o Velho e o Novo Testamento. E aí Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para corrigir, para advertir, para que o homem de Deus seja completo e completamente preparado para toda a obra. A Bíblia é completa. É tão verdade que já estava na previsão do plano divino escrita do Novo Testamento, que Moisés já dissera: Deus suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, falando de Jesus. Lá em João 5, Jesus disse: se vocês crescem, Moisés creu em mim, porque Moisés falou de mim. Lá em Hebreus diz: tendo Deus outrora falado muitas coisas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste tempo, no último dia, nos falou através do Filho. E quando diz que o último dia, mostra que a revelação encerra-se com Jesus, que o cano termina com Jesus, sendo que o que Jesus ensinou e disse foi transmitido pelos seus discípulos. Em João 17, Jesus ora ao Pai e diz ao Pai: eu dei a eles a tua palavra, referência aos 12. E eu oro não somente por eles, mas por aqueles que pela palavra deles vão crer em mim. Então a revelação consiste na palavra que Jesus deu aos discípulos, e que os discípulos transmitirão aos outros, como disse Paulo, que eu recebi do Senhor também entreguei. Não tem novidade. Em última instância vem de Jesus. Jesus pregou para os apóstolos, deu a eles a palavra, eles pregaram, e Jesus disse: eu oro por aqueles que pela palavra deles vão crer em mim, para que sejam eles que creram pela minha palavra e os que virão, que crerão pela palavra deles, que é a mesma que eu dei para eles. Vão ser um na palavra. Se vão ser um na palavra, então a igreja está fundamentada na palavra. Diz a igreja romana que é o inverso, que a palavra está fundada na igreja, mas Jesus mostra claramente que a igreja é uma na palavra. Em Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Jesus a principal pedra da esquina. Jesus transmitiu a palavra aos apóstolos transmitiram adiante, a igreja se formou. A igreja está fundada sobre o que disseram os apóstolos e profetas. E os apóstolos e profetas na pedra angular, que é Jesus. Por isso que não tem apóstolo mais hoje, não no sentido dos 12 como órgãos da revelação, porque eles são o fundamento. O fundamento é no começo, mas tem igreja apostólica, é a igreja que fica edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que não tem fidelidade à escritura sagrada. Vamos ver uma última coisa que a igreja romana ainda diz. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1, um texto por eles muito citado. Capítulo 2, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 15, diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Alguns dizem: está vendo? Paulo falou, tem coisa que ele ensinou oralmente, coisa que escreveu. Quando ele diz para guardar as tradições, tradição aqui está no sentido de legado, daquilo que foi entregue. Aliás, no direito é isso. A tradição de um bem é a entrega de um bem ao seu comprador. Então guardem as tradições do que eu deixei para vocês. Aí ele diz: o que eu deixei de duas maneiras, por epístola e por pregação. Sendo que o que ele disse por pregação não era diferente do que ele disse por epístola. Porque ele está dizendo: guarde o que eu deixei para vocês, que eu transmiti dos
dos dois jeitos. Eu falei e eu escrevi. A mesma coisa. Ele não está falando aqui de algo que tenha falado, que não escreveu. Ele está dizendo que aquela igreja em particular, que o ouviu diretamente pregar, tem duas formas de ter o que ele disse: pela via escrita e porque ouviu. Isso fica claro quando a gente lê João. Veja o que é que João diz na sua Epístola Universal. E João fala em nome de todos os apóstolos. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vejamos primeiro o versículo 3, depois o 4. João diz: o que vimos, nota que ele fala no plural, ele está falando dos apóstolos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, que coisas? As coisas que ele viu, que ele ouviu e que ele anunciou. Vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, se torne completo. O que vimos e ouvimos, nós anunciamos. E o que nós anunciamos, nós escrevemos, para que a alegria seja maior ainda. Fique inequívoco. Então, o apóstolo Paulo diz: guarde as tradições que transmitir por epístola e por palavra. Quer dizer, aquilo que a gente diz duas vezes para vocês, falando e escrevendo. Porque eles disseram que nós ouvimos e vimos, anunciamos. O que nós anunciamos, nós escrevemos. Para quê? Para que a alegria seja completa. Está tudo documentado, está tudo registrado. João diz: se alguém acrescenta, é acrescentado as pragas que estão escritas nesse livro. Ele diz no Apocalipse: se alguém subtrai, é subtraída sua parte na árvore da vida. Agora vamos voltar para a carta de Paulo a Timóteo, o texto com o qual nós começamos. Vamos lê-lo de onde eu li no início da mensagem, pegando todo o escopo e o contexto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, quer dizer, tu sabe tudo, tu passar tudo para ti. Paulo chama isso de depósito, várias vezes na carta de Timóteo: guarda o depósito, tem tudo. Como ele disse aos de Éfeso: não me apestivo de vos anunciar qualquer coisa que fosse útil, meu sangue está livre, porque vos anunciei todo o conselho de Deus. Então ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de Paulo, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você sabendo que isso não é palavra minha, é de Deus. Aqui é o Novo Testamento que chegou a Timóteo pelas instruções do apóstolo Paulo. Embora ainda pudesse não estar tudo escrito, mas Timóteo foi inteirado tudo. Aí ele faz uma linha de continuidade com o velho, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Ou seja, ele faz uma continuidade do que ele, apóstolo, passou para Timóteo e o que ele aprendeu com as sagradas letras. Ou seja, tu começou já desde pequeno na sagrada letra e agora foste inteirado por mim do que faltava. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, a informação sobre a salvação vem da Bíblia. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João diz lá no seu Evangelho: Jesus fez muitas outras coisas, mas estas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João está tão certo de que está inspirado por Deus lá no seu Evangelho, que João diz assim: esse testemunho é verdadeiro, nós sabemos que é verdadeiro. Leia o apóstolo de Macabeus, que está lá na Bíblia Católica. Veja o epílogo. Macabeus diz: se eu não escrevi bem, se não está direito, se eu esqueci alguma coisa aí, qualquer coisa, me perdoe, me desculpe. Leia Paulo, fiel a essa palavra, e diga depois dessa lição. Se alguém não obedeceu o que dizemos por carta, não vos associeis com ele. Se alguém é profeta ou espiritual, reconhece que as minhas palavras são o mandamento do Senhor, diz Paulo. João diz: sabemos que esse testemunho é verdadeiro, estas coisas foram escritas para que creais. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, diz que essas coisas foram escritas para que tenhais segurança da vida eterna. João vai falar: filhos, vos escrevi para que credes no nome do Filho de Deus e saibais que tendes a vida eterna.
Então ele entra numa continuidade que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí diz, toda a Escritura, toda é o quê? A do velho e aquela de que ele havia sido inteirado, que estava sendo escrita e já quase concluída quando a carta foi escrita. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. A Contra-Reforma levantou os jesuítas, que foram os grandes perseguidores dos protestantes, acendedores das chamas da Inquisição. Os jesuítas foram liderados por Inácio de Loyola, o criador da ordem. Inácio de Loyola era filho de uma família nobre, ferido em batalha. Recuperando-se de seu ferimento, ele leu a biografia de santos. Ele não leu a Bíblia. E lendo a biografia dos santos, ele começou a ter uma inclinação mística. Mais adiante teve visões, inclusive. E resolveu fundar uma ordem para contrapor-se ao protestantismo. Na ordem foi permitida todas as estratégias para os jesuítas recuperarem o espaço perdido para a igreja. Ou seja, eles eram maquiavélicos, seguiam a lógica de que o fim justificava os meios. Os jesuítas foram campeões na defesa da chamada reserva mental. Reserva mental era o seguinte: pegava aqui um jesuíta que pretendia matar alguém, ele dizia, você pretende matar alguém? Ele dizia não. Aí dentro dele, para se concordar na consciência, ele pensava, não agora. Isso era reserva mental. Ou seja, ele não considerava-se mentiroso se ele dissesse uma coisa e na mente ele completasse, sem a pessoa ouvir. Foram responsáveis pela morte de um rei na França, defendiam o tiranicídio, defendiam a morte dos monarcas que eram antipáticos ao catolicismo. Tinha um verdadeiro serviço de espionagem, mentiam, enganavam. Foram expulsos da Espanha, de Portugal, do Brasil. A ordem fez tanta coisa louca que teve um tempo que ela se extinguiu e depois foi reorganizada outra vez. Se você procurar um dicionário Aurélio, procure lá jesuíta. Tem membro da ordem dos jesuítas, ou então mentiroso, fraudulento, enganador. Da mesma forma que fariseu é membro da ordem farisaica, ou então hipócrita, orgulhoso. E os jesuítas defendiam uma submissão irrestrita ao líder, no interesse da igreja. Então, uma das coisas que era exigida era o alto sacrifício da personalidade, uma despersonalização, o sacrifício da consciência. Você vai fazer mesmo aquilo que é contra a sua consciência, porque você tem que obedecer ao seu superior. Como isso é diferente da reforma? Lutero resistiu ao imperador em nome da sua consciência. Mas Lutero não defendeu a consciência autônoma do iluminismo. Não defendeu, ele defendeu a liberdade de consciência para o homem ter espaço com essa liberdade de livremente submeter sua consciência à palavra de Deus. O iluminismo defendeu o homem livre na sua consciência para fazer o que quisesse com ela. E do iluminismo veio, com a crise da razão, essa situação pós-moderna que temos hoje, onde cada um quer dizer para si o que é certo e o que é errado. Lutero não arguiu a sua consciência autônoma, ele arguiu a sua consciência cativa da palavra de Deus. Mas o jesuitismo era a negação da consciência. O iluminismo é a consciência autônoma. O protestantismo é a consciência cativa da palavra de Deus. O jesuitismo é o sacrifício da consciência. O jesuitismo promoveu a escravidão. A reforma, onde chegou, promoveu a liberdade. O jesuitismo é a submissão à instituição. O protestantismo é a submissão à Bíblia. O jesuitismo é o endeusamento do Papa, mas o protestantismo é o cristocentrismo. Só Ele é Senhor. Só Ele é Salvador. A igreja romana diz, vocês têm divisões? Quem disse que a igreja romana não tem? Além da igreja católica ortodoxa russa e grega, que são católicas, mas não ligadas à igreja romana,
aos católicos coptas, os católicos armênios, ou novicistas que não creem nas duas naturezas de Jesus, dentro do catolicismo tem os catolicismos tridentinos que não reconhecem o Concílio do Vaticano, tem aqueles que ainda querem missas celebradas em latim, os velhos católicos, tradição, família, propriedade, tem católico carismático, tem católico da teologia da libertação, e eu nem comecei a falar nas ordens, franciscana, carmelita, onde cada ordem tem uma interpretação diferente da espiritualidade. O que é que faz uma a Igreja Católica? O que é que a faz uma? É a submissão ao Papa e a fidelidade à instituição. Nós podemos ter variações, mas o que é que nos faz um? Só a Bíblia. Só Jesus. Só a fé. Só a graça. E que o diabo estremeça no inferno. Só a glória. Eu convido os irmãos que vão cantar o hino da reforma, o João Fabiano, onde está, e os demais irmãos. Senhor nosso Deus e Santo Pai, que esta palavra, Senhor, entre nos corações, produza o seu fruto e traga fidelidade ao Evangelho, raiz na verdade, amor a Cristo, diligência por pregar aqueles que ainda não conhecem. Pai, em nome de Jesus, manifesta-te agora e ser glorificado entre nós.